Agora vai aparecer. Olá pessoal, bom dia. Tudo bem? Meu nome é Anderson de Souza, né? Sou estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Ambientais. Estou aqui fazendo segundo vídeo para testar, né? Para aprender mais um pouco sobre como utilizar as ferramentas tecnológicas para produzir meu conteúdo. E aqui, mais uma vez, trago a minha apresentação que eu fiz no componente de Geotecnologias, ministrada pelo professor Araújo ano passado. E aí é um componente que daí desencadeia um processo de aprendizado e hoje me apropriei desse aprendizado e hoje trabalho com geoprocessamento. O tema dessa minha apresentação que eu escolhi foi fonte geradora de poluição de resíduos. Fonte geradora de poluição no Rio Subaé, em Santa Amaro. Aí o componente de geotecnologias, professor Marcelo. Aqui. Beleza. E aqui, o Rio Subaé, a pergunta que fica hoje é: o Rio Subaé está contaminado ou poluído? Ao longo do trabalho dessa apresentação, vocês vão entender se ele está só poluído, se está só contaminado ou está os dois. Mas a princípio, venho falar aqui dessa imagem aqui do Rio Subaé, a bacia do Rio Subaé, que abrange Feira de São, mais outros cinco municípios além de Santa Amaro. Santa Amaro são esse limite aqui em preto, a bacia está aqui em vermelho, como vocês podem ver aí. Esses pontinhos amarelos são as nascentes do Rio Subaé. Aqui a drenagem, que converge para o exutório, que é a parte mais baixa da bacia. E eu posso fazer outro vídeo até mostrando quais são, assim, de que forma essa bacia, o município e os outros municípios interagem com ela, com a bacia. Aí tem o município que abrange a bacia do Subaé, tem Feira de Santana, que é onde o rio nasce na sua nascente, São Gonçalo dos Campos, Amélia Rodrigues, Conceição de Jacuípe, São Sebastião do Passé e São Francisco do Conde. Então são 6 municípios no total que abrangem essa bacia, onde cada município, de certa maneira, tem uma influência. E aí precisamos entender a seguinte questão, né? A diferença entre contaminado e poluído. Então, de forma conceitual, né? Contaminado se refere à alteração físico-química do corpo hídrico acima do permitido, e a poluição se refere à poluição do corpo hídrico que de alguma maneira pode afetar a saúde humana. Aqui estão os conteúdos programáticos, introdução, contexto histórico, os objetivos, metodologia, fundamentação teórica, resultado esperado, conclusão e referência bibliográfica. E aqui como introdução eu trago poluição do Rio Subaé, causa da poluição do Rio Subaé, principais poluidores. A poluição do Rio Subaé hoje está restringida a diversas situações, mas que aqui para esse trabalho, como ele foi um trabalho bem enxuto, eu não trouxe todas as situações, mas eu posso falar por alto. Temos a contaminação por chumbo, que aí estamos falando de contaminação e não de poluição. Temos a poluição por resíduos sólidos, que são lançados de forma inadequada os resíduos sólidos no Rio Subaé, como vocês podem ver nessa imagem que eu trago. Temos lançamento de águas residuais ou de águas sanitárias no Rio Subaé. Lá no mercado a gente pode perceber que há diversas canalizações lançadas, jogadas diretamente no rio. E é onde o rio sofre mais pressão da poluição, na parte lá onde chega no Largo do Mercado, onde se concentra toda a atividade humana, toda a atividade econômica do município. E aqui, como vocês podem ver na imagem, existem 3 bergs aqui. Então são coletores dos catadores de resíduos recicláveis, apesar de não ter uma associação.
eles trabalham de forma individual, por conta própria, e tem aquela questão dos atravessadores, e dos atravessadores eles acabam vendendo para outros comerciantes de resíduos recicláveis. Aqui são lixos, no caso, né? Resíduos sólidos. Resíduo sólido é aquilo que pode ser reciclado, mas aqui é lixo. Olhando aqui dessa forma aqui, é aquele que não é aproveitado. E a gente pode ver que aqui está uma disposição inadequada porque a gente não vê recipiente onde possa ser destinado. Como deve ser esse resíduo. Causas da poluição, normalmente são feirantes que fazem a sua atividade comercial e econômica e lança ou acaba destinando de maneira inadequada, processos industriais, que foi o que eu falei. E os principais poluidores hoje, se a gente não levar em consideração aquilo que aconteceu no passado, os principais poluidores hoje são aqueles que lançam resíduos sólidos no Rio Subaé, que no caso são as pessoas aqui, ou compradores, ou clientes que trabalham, ou clientes que compram, né, produtos do pessoal da Feira Livre. E aqui, como vocês podem ver, essa destinação inadequada de resíduo sólido. Aqui, como contexto histórico, para que vocês acabem até entendendo que o Rio não vem sofrendo desde agora, né? É um processo que vem acontecendo já há um bom tempo. Essa ruína aqui com a estrutura antiga, a antiga fundição de chumbo, de artesã, trabalhava com metalurgia, e você veja que está próximo ao Rio Subaé, oferecendo uma pressão hídrica. Também aqui, onde estão essas crianças, mais um pouco, tem casas residenciais, né? São residências que também faz pressão hídrica e lança esgotamento sanitário no corpo hídrico, que aqui no caso já é o bairro da Santa Luzinha, indo para o Trapicho, e aqui já é o Conde, onde o pessoal faz trabalho com mariscagem, tem pescadores e que depende desse marisco, desses produtos para poder sobreviver. Veja que se a gente for pegar da nascente lá do Rio Subaia, e acontece lá em Feira de Santana, até chegar na sua foz ou exutório, que já é próximo já a São Francisco do Conde, perceba que o Rio Subaé sofre uma grande carga de poluidores, principalmente já no Lago do Mercado. Em 2003, 2002, houve um projeto da Baía Azul para tentar eliminar ou minimizar o lançamento de água sanitária no rio, mas com a dinâmica das ocupações urbanas, o avanço, novos esgotamentos sanitários foram surgindo e clandestinamente sendo lançada no Rio Subaé. E aqui é o objetivo, né? Objetivo geral, abordar os aspectos ambientais que envolvam a poluição do Rio Subaé. Objetivo específico, apontar as principais causas da poluição nesse ambiente, entender o porquê a poluição do Rio Subaé, entender o porquê essa poluição ocorre e as suas consequências. Trabalhar a conscientização da população e o poder público, fundamental. Esse terceiro tópico aqui de objetivo específico, eu considero que é fundamental porque é uma relação de obrigação compartilhada, é uma obrigação de responsabilidade compartilhada porque não tem condições de culpar só o poder público ou de culpar só a população, porque se ambos erram, ambos precisam se corrigir, precisam acertar, ser conscientizado, no caso, como agente da educação ambiental, para que venha minimizar os danos provocados pela atividade industrial, pela atividade humana, para que assim venha garantir as atuais e futuras gerações. Agora, aqui. Pronto, consegui passar.
Aqui, metodologia. Foram realizados alguns levantamentos bibliográficos, claro, para poder fundamentar esse trabalho, a fim de poder entender a fragilidade e a vulnerabilidade ambiental desse sistema hídrico. Fundamental qualquer trabalho fazer o levantamento bibliográfico para poder se estabelecer um fundamento e a relação de como todo esse trabalho foi desenvolvido. Quando a gente parte agora para o processo já de geoprocessamento, ou no caso aqui, na verdade não foi foi geoprocessamento porque eu fiz a delimitação de bacia, mas para poder espacializar, pegar ponto, fazer coleta de ponto, não foi necessário fazer esse geoprocessamento, apenas o uso de geotecnologia, SIC, armazenamento de bancos de dados vetoriais, que foi utilizado o site de órgão público como o Serviço Geológico dos Estados Unidos, e IBGE, que disponibilizou as camadas vetoriais do município de Santa Amaro e o Google Satélite, né? É uma imagem raster disponibilizada na internet e utilizada também como mapa de fundo em qualquer projeto de mapas que a gente venha fazer. Para o georreferenciamento da área de estudo, utilizou-se o aplicativo GPS Status. Então, é um aplicativo que você configura e coloca em coordenadas métricas x, y, latitude e longitude. Lembrando que longitude a gente está trabalhando em x e latitude a gente está trabalhando em y. Se vocês forem lembrar lá quando vocês pegarem lá a cartografia, quem estuda, né? Pega a cartografia, vocês podem ver como é feito a espacialização. Vocês têm a latitude, vocês têm a longitude, para poder ter essa noção. Depois eu trago um vídeo explicando mais um pouco sobre latitude, longitude e as suas coordenadas. E por fim, os dados coletados em campo foram trabalhados no Excel, convertidos em CSV e exportados para o software QGIS para gerar o mapa de localização da área de estudo, além de usar caderno de anotação. Veja que para fazer essa coleta de pontos foi necessário fazer todo esse processo. Lembrando que o Excel é um programa que ele, devido às suas características, o QGIS não consegue fazer a sua leitura devido à sua falta de compatibilidade. Então você precisa converter em CSV, onde é um separador de ponto e vírgula das informações. E aí, depois de converter e colocar em CSV, você tem que configurar para que o QGIS consiga entender, consiga ler e espacializar os passos no programa. De novo, está travando isso aqui. Pronto. Vou colocar aqui minha imagem aqui no meio, B no meio, pronto. Fundamentação teórica. Então aqui eu trouxe a imagem, no caso, já o produto, né? Para que vocês entendam, aqui está as coordenadas UTM, em coordenadas métricas. Dá para perceber que a coordenada UTM, do universo de Mercator, quando você percebe que não há graus. Se tivesse graus aqui, você ia ver que a longitude ia estar em graus e a latitude também ia estar em graus. Então, essa é uma dica para quem está começando no QGIS. Logo de cara consiga perceber. Se vocês pegarem o mapa e ver que não tem graus, tanto na longitude quanto na latitude, essa é a coordenada UTM. Então, voltando para o mapa, foram 8 pontos que eu coletei ao longo do curso do Rio Subaé. Foram 8 fotos que eu tirei, mas nem todas eu coloquei no mapa para não ficar poluído. Essas linhas em branco são camadas vetoriais, são arruamentos viários e divididas por setores censitários. Cada divisão dessa aqui é um setor censitário de Santa Amaro. A primeira imagem que eu estou mostrando aqui agora é a intersecção ou confluência do Rio Subaé e o Rio Sergi, aqui é o Rio Sergi,
com a cor mais clarinha, não sei se vocês estão enxergando. A cor mais avermelhada é o rio Subaé. Aqui é uma foto da elevatória. Inclusive um amigo meu estava falando que toda a água que é canalizada para essa elevatória e transportada para uma estação de tratamento lá no Conde, lá no bairro lá do Trapicho. E o tratamento da água que é feito é lançada no mar, segundo ele. Aqui, aquela primeira imagem que eu mostrei aqui na apresentação, da destinação inadequada de resíduo sólido. Essa imagem aqui é o lançamento de águas residuais ou esgotamento sanitário no Rio Subaé, ao longo do Rio Subaé, na parte lá do mercado. São vários lançamentos de esgotamento sanitário. E aqui essa imagem aqui, bem menor, aqui é o ponto, aqui é o trecho onde eu fiz essa coleta aqui de pontos já referenciados. Antes que eu esqueça, aqui essa imagem é de uma barreira de resíduo sólido que foi colocada pela prefeitura para poder minimizar a quantidade de resíduos sólidos que é lançado no corpo hídrico do Rio Subaé. Então, há períodos que isso aqui está bem tá, tá abarrotado de resíduos sólidos aqui e que com uma certa frequência os funcionários da prefeitura entram com uma pequena canoa e faz a retirada desses resíduos. E aqui essa lavatória fica lá no Largo do Mercado também, fica na margem do rio, como vocês podem ver. E aqui já quase finalizando os resultados. O mapa aponta que diversos pontos de esgotamento sanitários são lançados no Rio Subaé, assim como os resíduos sólidos. Destes 8 pontos coletados em campo pelos aplicativos GPS Status, mostra que 3 são de elevatória da Embasa, 2 são de ponto de exposição de resíduos sólidos, 1 apresenta intersecção entre o Rio Subaé e o Rio Sergi, 2 são de águas residuais. Portanto, alguns artigos dão conta de que o Rio Subaé sofre com contaminação por chumbo, cádmio, chumbo e cádmio, entre outros, além de receber esgotamento sanitário residuais clandestino ao longo do seu curso. Aquilo que eu falei sobre o projeto da Baía Azul, que visava reduzir, minimizar ou eliminar o lançamento de águas residuais no Rio Subaé. Conclusão: os recursos hídricos é um bem comum e primordial para a nossa existência, mas esses corpos d'água vêm sendo degradados, alterados pelos agentes antropogênicos. As águas, quando potável, abastecem casas, mata a sede e é fundamental para a produção alimentar e para o ecossistema como um todo. Portanto, é nosso dever, como futuros cientistas ambientais, proteger o meio ambiente para garantir a existência das atuais e futuras gerações. E aqui está a minha referência, que eu fundamentei esse trabalho, que eu apresentei no passado e já finalizando. E agora eu gostaria de falar ou de pedir, sugestão de como eu posso melhorar, porque eu comecei há pouco tempo a utilizar essas ferramentas para poder gravar meus conteúdos. Estou aprendendo, estou melhorando também, estou procurando estudar mais e entender mais também, até para que eu venha trazer informações mais precisas para vocês que passarem a me acompanhar, passarem a curtir meu trabalho. Depois vou fazer um vídeo de como eu comecei a trabalhar com geoprocessamento, como foi minha história ano passado. Tem um Instagram também, depois eu posso colocar meu Instagram também, para vocês me acompanharem lá. No caso é @angelpro _ambiental. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. E é só por enquanto.